Este seminário vai falar sobre a doença de Lyme e foi realizado pelos alunos Bruna Reis Bezerra, Isabela Cardoso Binhardi, Rafaela de Medeiros Serra, Suzana Santos Rio e Vitor Nadal de Oliveira. O que é a doença de Lyme? A doença de Lyme é uma doença causada por bactérias do gênero Borrelia, principalmente pela Borrelia burgdorferi. Ela é transmitida pela picada de carrapatos do gênero Ixodes e, por este motivo, ela é comum em áreas florestais. Ela possui 3 etapas, a localizada inicial, a disseminada inicial e a tardia, e causa sintomas similares ao da gripe, e pode afetar também as articulações. Aspectos epidemiológicos da doença. A doença de Lyme é uma doença típica do hemisfério norte e, por esse motivo, não é muito comum no Brasil, mas sim nos Estados Unidos e em países da Europa. No Brasil, não existem muitos casos, e há casos que foram atribuídos à doença de Lyme simile. A doença de Lyme simile recebe esse nome pois, apesar da semelhança com diversos aspectos da doença de Lyme, como a transmissão e o agente etiológico, há certas diferenças nos casos clínicos e no vetor aqui no Brasil. Dessa forma, ela recebe este nome diferenciado para que possa ser separada da doença clássica. Já nos Estados Unidos, a doença de Lyme é extremamente comum e é causada principalmente pela Borrelia burgdorferi e é transmitida pela picada do carrapato das espécies Ixodes escapulares e Ixodes pacíficos. As crianças e pessoas acima de 50 anos possuem maior risco de contrair a doença, principalmente porque essas faixas etárias tendem a passar mais tempo ao ar livre e assim possuem maior exposição ao carrapato. A doença de Lyme é mais comum em períodos quentes, como na primavera e verão, pois além da temperatura favorável, é durante essas estações que as pessoas passam mais tempo fora de casa, em contato próximo com a natureza. As manifestações clínicas da doença de Lyme. As manifestações clínicas da doença de Lyme estão relacionadas diretamente a quanto tempo a infecção ocorreu, e assim estão divididas em 3 estágios: a infecção precoce, a infecção disseminada e a infecção tardia. A infecção precoce é observada de 3 a 30 dias após a picada, e a manifestação clínica mais comum desse estágio é a formação do eritema migratório, uma mancha vermelha formada no local da picada, com um crescimento do centro para a periferia e geralmente lento, e ela se apresenta nesse estágio como uma lesão única. Além disso, acompanham outras manifestações, como a cefaleia, a febre, a mialgia, a fadiga e a artralgia. A infecção disseminada, que é o segundo estágio, ela se apresenta após semanas ou meses e pode ser observada em diversos sistemas, como no sistema nervoso central, em que há perda de reflexo, parestesia, neuropatia craniana, meningite, cefaleia, fadiga e mudanças comportamentais. E pacientes não tratados podem evoluir para sintomas com sequelas irreversíveis. Para as manifestações cardíacas, que são mais raras, podemos observar arritmias, miocardite, angina, vasculite e bloqueio atrioventricular. Para as manifestações oculares, a cegueira, lesão de retina, neurite óptica, conjuntivite, ceratite, que é a inflamação da córnea, e o papiledema, que pode ocorrer associado à meningite e à meningoencefalite. Há também manifestações musculoesqueléticas, que são mialgia, artralgia e artrite. O terceiro estágio é a infecção tardia, que acontece após meses ou anos da picada, e as manifestações clínicas comuns nesse estágio são artrite crônica, acrodermatite e encefalomielite. Aqui nós temos alguns exemplos dos sintomas de cada estágio que nós acabamos de ver. Aqui nós temos a manifestação clínica mais comum do primeiro estágio, que é a formação do eritema migratório, uma lesão anelar, geralmente avermelhada, com esse aspecto de crescimento centrífugo e geralmente lento, que é formado no local da picada.
Para o segundo estágio, há a formação do papiledema, que é o que acontece quando há um aumento da pressão no cérebro ou em volta do cérebro, e isso faz com que parte do nervo óptico inche. E isso é notado pelo paciente como um escurecimento da visão ou uma visão ofuscada. No terceiro estágio, há a acrodermatite, que são lesões em formas de bolha que acontecem na pele e que causam coceira, febre e fadiga para o paciente. É importante ressaltar que a doença de Lyme também pode ser congênita e a transmissão do agente ocorre pela via placentária. Se esta transmissão ocorrer no primeiro trimestre da gestação, há complicações neonatais como o parto prematuro ou a morte neonatal. As manifestações clínicas nas crianças são o eritema migratório, artrite, paralisia do nervo facial, meningite asséptica e cardiopatia. É importante ressaltar também que a meningite infantil, nesse caso, não apresenta muita febre, mas sim cefaleia e rigidez nucal. O diagnóstico. O diagnóstico da doença de Lyme é dado por uma associação dos sintomas clínicos apresentados pelo paciente, dados epidemiológicos como as áreas de maior endemicidade e testes laboratoriais. Os principais testes laboratoriais utilizados são ELISA, Western blot e pesquisa de anticorpos por imunofluorescência indireta. Além disso, em casos mais raros, o diagnóstico pode ser dado pela realização de outros testes laboratoriais, como o PCR, que apresenta uma alta especificidade na fase aguda da infecção, e a biópsia cutânea, que apresenta uma baixa especificidade devido à escassez ou distribuição não homogênea de micro-organismos nas lesões. Durante o diagnóstico, é preciso se atentar a exames falso-positivos, os quais são comuns em pacientes que apresentem outras infecções causadas por espiroquetas, como sífilis, doença reumatoide, mononucleose infecciosa e morfeia, ou ainda naqueles pacientes que receberam uma vacina composta por gene derivado do agente etiológico da doença de Lyme. O tratamento. O tratamento deve ser o mais precoce possível e ele é dividido de acordo com a evolução da doença. O paciente picado pelo carrapato e assintomático não é recomendado antibiótico. Deve ficar em observação caso sintomas como a rash, a febre ou a atralgia apareça. Pacientes sintomáticos depende do estágio da doença e a terapia é feita basicamente com antibiótico oral ou endovenoso. E a síndrome pós-doença de Lyme, após tratamento, somente se for sintomático, mas sem antibiótico. O tratamento para os sintomáticos é feito com medicamento de primeira escolha é a doxicilina, seguida por cefuroxima, amoxicilina com probenicida e macrolídeos. A doxicilina é dada em 100 mg 2 vezes por dia, via oral, por 14 a 21 dias e pode ser usada em caso de alergias. A amoxicilina é um medicamento de escolha para crianças e gestantes. Já a ceftriaxona é dada em 2 gramas uma vez ao dia por 2 semanas em caso de complicações cardíacas e neurológicas. Já a tetracilina ela é dada em dose única em caso de febre recorrente. Se crianças ou gestante, deve-se usar dose única de eritromicina. A penicilina, ceftoxima e a ceftriaxona endovenoso por 14 dias em caso de encefalite e meningite. Profilaxia e educação em saúde. Por ser transmitida pela mordida do carrapato, a principal forma de controle dessa doença é evitar a mordida deste inseto. O que pode ser feito para diminuir a chance de pegar o carrapato e, consequentemente, serem mordidas por esse? Quando estiver realizando uma trilha, tente sempre andar pelo meio dela, evitando o contato com as moitas e arbustos das laterais da trilha. Evitar sentar-se no chão ou em muros de pedra encontrados durante essas caminhadas. As roupas também são importantes. Usar camisetas de manga comprida e calças colocadas por dentro das botas ajudam a evitar que o carrapato tenha acesso à pele. Roupas claras facilitam a localização do inseto, e também é indicado o uso de repelentes contra esses insetos. A inspeção de pele após uma trilha é importante, pois o carrapato demora em média 1 dia e meio para transmitir a doença de Lyme.
Logo, retirando o inseto antes desse período diminui a chance de contrair essa doença. Para a retirada do carrapato, é ideal que se use uma pinça pontiaguda e retirar o carrapato pela cabeça, evitando esmagar o inseto ou uso de álcool, vaselina ou fósforos, pois eles podem causar a irritação do local. Caso o carrapato consiga morder uma pessoa, pode-se administrar uma dose única de doxiciclina por via oral para prevenir o desenvolvimento da doença. Existia uma vacina para a doença de Lyme, porém ela foi retirada do mercado pois sua eficácia era moderada e os efeitos colaterais da vacina eram muito semelhantes aos sintomas da doença de Lyme.